agradecer a presença do Sr. Embaixador de França em Portugal e do Sr. Secretário de Estado da Cultura, agradecer também as palavras dos meus comandantes, agradecer especialmente ao Tomás, que logo no início deu esta iniciativa, e agradecer também ao Instituto Francês de Portugal e a toda a sua equipe, sobretudo na vida cultural de Coleciones, que se conseguiu desmultiplicar em variedíssimos colóquios, sempre atento aos detalhes, e que tudo fez para que esta iniciativa pudesse ter lugar. Cabe-nos agradecer também a vossa presença e agradecer também muito particularmente a todos os intervenientes nestes 2 dias, que de uma forma sem pro bono, que o termo correto é esse, se dispuseram a escrever comunicações e estar aqui presentes nestes 2 dias de reflexão. Quero agradecer também a presença do Sr. Diretor-Geral das Artes, também o apoio da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Informar também que as comunicações estarão posteriormente disponíveis no Arte Museu e em podcast e no blog artepoliticaeconomia.blogspot.com. Daremos informação sobre os links para aceder a essas comunicações. Cabe-me nesta parte, quero agradecer por último e muito especialmente. Não está aqui preocupado com a técnica, portanto não posso dizer neste momento o que devia ser ao professor Bragança de Miranda, que foi um grande entusiasta desta iniciativa, tendo dado todo o apoio. Agradeço a confiança e cabe-me apresentá-lo, tarefa que se por um lado é fácil, porque é uma personalidade de pessoas muito conhecida, por outro lado provoca-me algum constrangimento. Bom, o professor Bragança de Miranda é ensaísta, professor universitário, tem escrito e pensado muito sobre as áreas da teoria da cultura, da relação da arte com os média, e vai-nos apresentar a sua comunicação, cujo título, presumo que já ali esteja. Muito obrigado mais uma vez e passamos a Bons dias. Antes de mais quero agradecer a apresentação simpática e amiga do Carlos Pimenta, que foi curta, mas muito desvanece como sempre, a amizade dele. Foi um prazer realmente colaborar com ele na organização deste colóquio, cujo tema parece extremamente importante. Agradecer também o acolhimento que nos fizeram no Instituto Francês e também ao Sr. Embaixador. Dizer que tive prazer em reencontrar algumas pessoas, a casa do Jean-François Chaumier, que já não vi há uns tempos, e que vejo sempre com prazer, com saudade, claro, e agradecer também a presença do Secretário de Estado, o Dr. Loreto Xavier, um bom amigo, um intelectual no poder, como estão a ver, como viram. Felizmente ele tem funções que o obrigam a ter uma certa visão, a minha
será bastante mais liberta, dado que não tenho nenhuma função que me prenda relativamente ao assunto de textos. Também não irei ler nenhum texto, irei apenas apresentar um conjunto de questões que me parecem importantes para o debate. Vamos estar 2 dias a debater. O tema que me comprometi com o Carlos Pimenta foi este aqui, a arte no seu momento de globalização, e portanto irei apresentar um conjunto de teses que poderão ser eventualmente úteis para a discussão, sem a pretensão de ter uma visão definitiva sobre um assunto que claramente está numa fase que merece muita reflexão e por qual não sabemos bem como é que se vai como é que se vai desenvolver esta questão da arte e da política e da sua relação no momento em que claramente nós estamos confrontados perante a questão da globalização e, por outro lado, o impacto que todos nós sentimos nos espaços locais, regionais, nacionais em que estamos confrontados. Eu sou daqueles que considero que este momento que chamamos de globalização corresponde a verdadeiras oportunidades do ponto de vista histórico, que a arte e a política têm aí e pode ter aí um papel essencial. Nomeadamente no momento onde, de alguma maneira, somos obrigados a pensar na nossa relação com a economia, quer queiramos, quer não, estamos permanentemente confrontados com ela. Não tenho, quando discuti com o Carlos a questão do tema, basicamente tinha a ver muito com as questões das políticas públicas, a questão do tipo de políticas culturais, etc. A maneira como os artistas puros, mesmo que estejam numa relação que o Greenberg definia como uma relação umbilical, ou um cordão umbilical de ouro com o mundo do capital, do comércio, etc., procuram sempre afastar-se, mas também não tenho nada contra aqueles que procuram fazer hoje uma arte comercial ou que consideram que é fundamental que a arte seja apoiada ou não. O argumento é um argumento menor nessa estrutura das políticas públicas ou nessa questão das relações entre a arte e o comércio, a arte e a economia. Basicamente tem a ver como é que a arte e a política fazem sentido hoje no mundo que se começa a ser definido pela ideia da globalização. E, portanto, passarei por meio de questões. A primeira é se é suficientemente aceitável a definição que temos de arte global, que basicamente, como você tem uma citação do Ernest Welting, que é um dos responsáveis por este conceito, no fundo, que tem vindo a desenvolver um pouco por todo o mundo, desde Dubai a Xangai, a ideia de que hoje já não estamos confrontados com artes locais, com artes específicas, ou que não temos a possibilidade de determinar uma visão universal da arte. No fundo, estaríamos numa situação de perda do centro geográfico. A arte deixou de estar centrada em Paris, também abandonou o centro de Nova Iorque. Eles estariam um pouco por todo lado, policentrada ou não centrada. A sua geografia, a geografia estética teria mudado radicalmente, e a consequência desse processo seria que já não poderíamos hoje encontrar qualquer critério para definir. No fundo, teríamos perfeitamente dominados por um princípio que seria o do pluralismo artístico, a ideia de que um pouco tudo vale, de que já não está acantonada nem no mundo da arte, nem em nenhuma região, não tem um princípio histórico explicativo que dê um fundamento, não há um critério, um juízo público que a possa fundar. Portanto, a arte global seria, no fundo, essa imensa profusão de experiências que neste momento estão a ocorrer um pouco por todo o mundo, em Catadupa e aos milhões. Ou seja, o facto de sabermos que milhares e milhares de artistas estão neste momento à obra e a expor, e a vender, e a produzir, etc. E nós parece que não temos possibilidade nesse processo de nos orientarmos. No fundo, teríamos ficado numa situação onde ficaríamos completamente presos dessa empiricidade, dessa multiplicidade que se chama arte global, que o conceito parece ser relativamente falho. Na prática, apenas nos diz que
a arte contemporânea não tem qualquer critério exterior a si próprio, mas por outro lado também não tem forma de refletir sobre si. Diz, há elementos interessantes nesse processo que corresponde a qualquer coisa que vem, está implícita em toda a arte, desde a maturidade até agora, que é um processo que em princípio parece fundar esse pluralismo, que é o processo de expansão geral da arte. Ou seja, se nós no primeiro momento podemos aceitar que a arte abandonou uma determinação exterior pelo culto, pelas religiões, pelos ritos, pelos mitos, etc., que no fundo isso constituiria a arte na modernidade, sabemos, isso hoje é aceito, e o próprio critério da arte global implica que houve uma crise profunda daquilo que se chamou arte estética, ou seja, a arte que é dirigida por critérios exteriores, que são o juízo estético ou o conjunto de princípios que a história da arte codificou ou axiomatizou. Boa parte do século XX, mas não foi que a destruição desse constrangimento estético, desta exterioridade estética, ou seja, a possibilidade de exercer um juízo. Hoje, o que nós verificamos é que, depois de um século de vanguardismo, praticamente não há nenhuma definição da arte, nenhum objeto que seja absolutamente digno ou indigno. Toda a matéria lhe serve, desde os tecidos até à célula ou às redes do GPS, que não está acantonada num espaço preciso, o mundo da arte, definido pelos seus princípios, os seus críticos, os seus sistemas de formação. Ou seja, de certa maneira que nós teríamos entrado numa forma em que a arte, no fundo, se expandiu absolutamente, perdeu qualquer critério, mas se tornou cada vez mais enigmática, e é sobre esse problema, sobre esse pequeno enigma, que eu gostaria de fazer um conjunto de observações que eu acho que se vão cruzar com uma certa visão da economia e com uma certa visão da política, e portanto será esse o caminho que vou prosseguir. Eu diria que a questão, como nós nos encontramos hoje, é aparentemente a descrição que fiz da expansão da arte, que é uma visão ao mesmo tempo empírica, mas tem um conceito especulativo que é, aceitando uma certa interpretação do Kossuth, que provém já desde mãos do Hegel ou do Mallarmé, a ideia de que a arte se expande absolutamente, no fundo, se expande é a ideia da arte, ou seja, a ideia da arte torna-se absolutamente incancelável. É ela que, de certa maneira, percorre todo o espaço existente, neste caso, o espaço planetário. Eu quero dizer que, no fundo, quando nós analisamos a arte, podemos analisá-la, temos que analisar logo de uma forma dupla, numa duplicidade fundamental. Podemos descrever empiricamente as infinidades das suas formas, das suas estruturas, das políticas que a controlam, do mercado onde ela se envolve, e isso não vai contra o princípio da pluralidade que todos nós hoje conhecemos e, de certa maneira, aceitamos. Ou então que há uma dimensão especulativa da arte que tem a ver, que passa empiricamente por mesmo fenómenos, que tem outras condições para pensar. E o que implica, de alguma maneira, ultrapassar a situação em que nos encontramos perante a empiricidade. No fundo, se eu quisesse resumir muito rapidamente o problema, nós estaríamos condenados, se aceitássemos essa visão da explosão empírica das artes, ou seja, o facto de que elas estão por todo lado e tudo lhes serve de matéria, teríamos condenados a aceitar aquilo que se chama o pluralismo, cujo grande defensor hoje é o Dante, ou a deslocarmos toda a questão para uma espécie de ontologia da arte, estilo do Heidegger, onde a arte teria como papel ou função, de algum modo, dar forma ao mundo, ou seja, criar um mundo habitável. Como podemos pressupor, aquilo que se chama arte global implica que o espaço disponível é o espaço planetário, que devia dizer que seria preciso pensar uma arte que fosse capaz de dar uma forma habitável ao mundo. Nesse sentido, caminharíamos entre uma visão que é aquela que nos deixa completamente perdidos no pluralismo, ou uma visão relativamente mais conservadora, que parece ser o caso, que ponia condições à arte de fundar-se ontologicamente e enraizar-se ontologicamente na Terra, segundo certas condições que a ontologia historicamente sempre pressupôs.
estas duas alternativas têm sido aquelas que têm sido mais seguidas no mundo contemporâneo, degladiam-se fortemente, mas na prática corresponde a uma alternativa. A ontologia significaria que nós poderíamos definir de uma vez para todas um mundo estável onde a arte pudesse realizar-se e, portanto, criar o espaço no interior do qual fosse possível definir, como diz o Heidegger, o que é justo do que é injusto, o que é pacífico do que é agressivo, o que é da ordem da lei, o que é da ordem do crime, um mundo, se quisermos, habitável e vivível. Mas na prática isso implicaria uma forma relativamente final da história, ou seja, que a história se teria encerrado e que nós finalmente teríamos chegado a um ponto onde a arte ela própria teria deixado de ter sentido e que se teria fundido com o mundo. Essa visão ontológica, no fundo, serve de crítica radical da arte como nós a conhecemos. Não serve para fundar uma possibilidade de alternativa ao mundo, serve para criticar radicalmente a visão pluralista, empirista, perfusão das matérias com que estamos confrontados. Eu diria que da crise da arte estética veio uma solução, desde o século XIX, interessante, mas permite pensar um pouco onde nos encontramos, que é a ideia proposta por Wagner de uma tentativa de reunir essa dispersão, toda essa dispersão naquilo que ele chama a obra de arte total, uma a possibilidade de que realmente a arte deixasse de ser um puro fenómeno estético, que se ancorasse no mundo, em que a pluralidade dos objetos artísticos, que seria o sinal da perda da sua força, se integrasse num único plano do real, em que as diversas géneros e artes se fundissem todas numa única gesta poética, em que o artista múltiplo da modernidade desaparecesse, em que voltaria a ser o povo, o artista que tudo criaria, as condições realmente da ontologia da arte antiga. Sabemos bem que a Catedral demorava 300 ou 400 anos a fazer e não tinha artista, era todo o povo que a fazia. Porque a cultura egípcia foi feita por todo o povo, desde que a construiu, que a pensou, que a ideou, etc, etc. Essa ideia da ontologia, que no fundo acedia aos modernos, caso do Heidegger, parecia ter uma boa solução. Verificou-se historicamente que é uma solução fraca, mas que no fundo nos obriga a pensar especulativamente onde é que a arte se dirigiu. E na prática o que nós verificamos foi, por um lado, uma certa via da arte contemporânea seguiu a ideia de que era possível pensar ainda a forma da arte no mundo, ou seja, aquilo que o Duchamp chama o labirinto do espaço e do tempo, sem ficar preso à forma material ou objetual da arte, aos seus objetos, às suas formas materiais rígidas. A ideia de que, acima de tudo, há um processo perfeitamente instável, em que todo o passado, todo o futuro, todo o espaço existente é permanentemente, permanentemente atravessado por certo tipo de obras que surgem e se desvanecem, mas que comunicam entre si de uma maneira que ele não consegue determinar totalmente, mas que coloca como uma questão central. Era a ideia, por exemplo, também do Karl Einstein, de que seria possível, através da explosão dos objetos e da sua perda de prioridade, e com isso também o desaparecimento da preponderância excessiva dos artistas que vinha do romantismo, seria possível pensar espaços dinâmicos criados por uma espécie de hiperobjetos, objetos sem forma estável, mas que permanentemente estariam a ser o produto de tudo e de todos. Ou seja, haveria uma possibilidade histórica que não corresponde nem à ontologia, que alimenta apenas a crítica do contemporâneo, que não recusa ao pluralismo, mas que põe a hipótese de que, de alguma maneira, eles comunicam num espaço e que esse espaço tem um sentido absolutamente essencial no mundo contemporâneo que nós chamamos global. E é o segundo ponto que eu queria desenvolver. Dentro dessa posição especulativa há uma, e que nos aproxima da economia, eu só deixei no PowerPoint as citações, não é? Há uma tese que me interessa particularmente, que é, no fundo, como pensa, se a questão é muito esquematicamente posta, se não podemos regressar à ontologia
de um mundo forte da arte, ou coordenado por ela, como o egípcio, ou o grego, ou o medieval, do catolicismo, etc. Por outro lado, não estamos dispostos a recusar, a abandonar o pluralismo e a empiricidade da arte, ou seja, a incapacidade, ou pelo menos a permissão de que todas as formas ou todas as possibilidades sejam experimentadas. Mas, por outro lado, aceitamos que há qualquer coisa de essencial nessa ideia de que a arte tem a ver com a forma de habitar o mundo, como pensá-la nesta situação, ou seja, quais são as condições da sua, entre aspas, globalização. No fundo, esse é o problema. É o que passa claramente por uma relação entre a arte, a economia e a política, que eu inicio por uma pequena discussão, muito rapidamente, da tese de uma frase relativamente enigmática do Mallarmé sobre a necessidade, ao mesmo tempo, para pensarmos a arte, ou seja, aquilo que há de mais radical no mundo contemporâneo, pensarmos simultaneamente que a crítica do mundo contemporâneo passaria por uma crítica da economia política, que, como sabem, o Marx estava a desenvolver naqueles anos, e uma crítica da estética ou da razão estética. Não é fácil a maneira como ele argumenta, já percebo fortes análises e, portanto, não tenho pretensão aqui mais do que expor o problema. Basta pensar no último livro do Rancière sobre a estética, mas aí há vários, tem esta posição, de certa maneira, determinante, mas, no fundo, o que emerge claramente da posição mallarmiana é que, na modernidade, quando se quer pensar não as formas particulares, mas a forma do mundo, não é possível fazê-lo sem, ao mesmo tempo, articular uma relação com a estética e uma relação com a economia. E pelas citações que vocês têm aí, percebem, por exemplo, está preocupado justamente, por exemplo, dele ser, como foi o caso, por exemplo, da Conferência sobre as Músicas e as Letras, de as pessoas aprenderem de tal maneira a visão estética que não se dão conta do extra-estético, ou seja, do económico. Mas o problema é onde é que comunica verdadeiramente a estética e a economia. Segundo Mallarmé, a ideia de que na máxima generalidade da arte e na máxima generalidade da economia eles se cruzam numa dimensão que podemos chamar ficcional, ou de ficção. Ou seja, todo o jogo do Mallarmé é um ataque, é uma oscilação entre a ideia de que o mundo é uma fixação, essa fixação é apenas a face de um dado que, por qualquer razão, se cristalizou historicamente, que esse dado deve continuar a ser lançado, e quem lança esse dado é ou a poesia, neste caso a ficção poética, ou a ficção económica. Não é fácil interpretar essa posição, porque quando se lê o Mallarmé, e boas interpretações foram por aí, vêem uma afinidade absolutamente essencial nesse caráter ficcional da economia e, nesse caso, que eles resumem ao dinheiro e dá. Estamos a falar no caso em que se fala de arte em geral, e estamos a falar no caso em que a economia se torna também global. Elas comunicariam numa dimensão puramente ficcional. E é verdade que essa ideia que teria a ver com o facto, talvez tal como a arte, por uma espécie de alquimia própria, transfigura o mundo, também a economia do ouro, o ouro, na alquimia medieval, transfigurava as matérias pobres, como a pedra, o chumbo em ouro, etc. Encontramos-la claramente expressa por exemplo, no Dalí, a quem se deve um quadro absolutamente bem interessante, que todos conhecem, que é a apoteose do dólar, e que faz uma interpretação
nesta publicidade, neste disco que ele fez para um banco francês, em 5 minutos faz uma defesa quase delirante dessa capacidade de transfiguração que tem o ouro, neste caso a economia, na sua fase ficcional, e o que seria a arte seria essa pura transfiguração que tem uma afinidade profunda justamente com o poder transfigurador da economia. Não é? Portanto, no fundo, seria uma interpretação possível daquela equação um pouco enigmática que o Malar Mendes tinha colocado. Ou seja, as duas comunicavam porque as duas tinham poder de transfiguração. Podiam transformar a matéria vil em ouro, ou poderiam transformar a terra vil em céu. Claro, nós sabemos que o Dalí era um ironista total e a exibição desta relação tão profunda, desta relação, esta afinidade aparentemente tão forte, tão profunda, tinha claramente outros objetivos. Não é que ele tivesse alguma coisa contra o ouro, não teria de certeza, mas claramente entre a capa do disco que vocês têm aqui, da minha mentalidade e da banalidade, é inacreditável. E o famoso quadro dele sobre a apoteose do dólar, que é de uma imensa complexidade conceptual, há essa ironia que mostra que essa afinidade não é tão imediata e direta como se possa pensar, que ela é palco de uma ambiguidade permanente, como significa, por exemplo, neste caso, a impossibilidade de nós lermos esta peça do Orwell como uma defesa do capital, dessa afinidade, como uma suspensão dela, como uma hesitação sobre ela, etc. De certa maneira, a arte é sempre uma hesitação sobre essa afinidade que o Mallarmé determina, no século XIX, um momento crucial, que é o mesmo momento em que o Marx está a construir a crítica da economia política separada da reflexão estética, mas não verdadeiramente. Sabemos hoje a importância do estudo das artes para o Marx do século XIX, não é? Para o pensamento Marx. Não é? Esse elemento tem vindo a ser desenvolvido. Uma forma de tentar esclarecer melhor este assunto é deixar de lado o poder transfigurador e analisar então o que há no capital e no capital atual, tal como estava a ser determinado no século XIX até hoje, que sustenta essa afinidade e ao mesmo tempo que permita que essa tensão se possa tornar produtiva. Penso que neste caso tenho duas citações para vos passar, que terei que ser rápido, embora a conferência laboral significa que a pessoa pode ir falando, em que pego duas citações que permitiriam dar um modo aproximar-nos do ponto onde nos encontramos hoje e da maneira como no século XIX, no interior da crítica da economia política, se tinha começado a criar um conceito que era um conceito complexo e que hoje finalmente volta a ter curso, que é no livro 3 do Capital, quando Marx procura, de repente se descobre com um conceito inquietante na sua teoria do capital, que é aquilo que ele chama de capital fictício. O que é capital fictício? Fictício, ou se quisermos ficcional, podem usar o fictio de uma infinidade de maneiras. Mas, no fundo, o capital fictício é aquele capital que já não depende da produção, que nem está relacionado com a produção. É aquele que corresponde a sacos possíveis de uma produção ainda não existente. Ou seja, um ganho sobre uma produção que nunca ocorreu. O Marx está preocupado com o problema porque, aparentemente, este império do crédito e o império das bolsas, independentemente da produção, parecia colocar em causa a sua definição do chamado capital de dinheiro. Mas, na prática,
o assunto ficou relativamente suspenso. Foi o século XX que revelou a importância cada vez mais crucial da finança e desse capital ficcional, e hoje claramente nós verificamos que de algum modo nos estamos a aproximar de uma situação em que o capital, na sua forma mais geral, está a devir capital puramente ficcional. Ou seja, capital ficcional significa que o tal encontro que o Mallarmé tinha detectado no século XIX entre a estética e o capital, ou seja, o facto de eles serem os dois ficcionais, se começa a revelar e a exigir um tratamento analítico e uma diferenciação clara entre eles. Sobre a noção de capital ficcional e tudo o que ela tem implicado, é evidente que isso que vos digo é apenas anunciar o problema. Há uma infinidade de questões que se colocam e hoje muita tentativa de analisar o problema do capitalismo na forma atual tenta partir e desenvolver este conceito. Mas não vou dizer mais. Uma segunda citação que queria deixar, comentar rapidamente para depois tirar aqui uma conclusão, é do Benjamin, num texto que se descobriu muito mais tarde, é um fragmento que se chama Capitalismo como Religião, que procura determinar também a forma geral do capitalismo quando ele se torna planetário. E a teoria dele, fundamentalmente, como vocês veem aí, é uma espécie uma espécie de excrescência da religião e dos seus poderes transfiguradores, fazendo da culpa uma estrutura geral da falta e generalizando essa falta de forma a alimentar de maneira absolutamente inexorável, através de uma espécie de maquinação do desejo, essa lógica do capital ficcional. Ou seja, ao mesmo tempo que esse capital ficcional, ao mesmo tempo que se generaliza absolutamente, não ancorando no real, por outro lado, desenvolve-se nessa espécie de desejo absoluto de preencher uma falta que ninguém sabe, cuja origem ninguém sabe, mas que historicamente é uma falta religiosa, uma falta teológica, etc. E a junção desses dois movimentos criam uma espécie de, fazer como ele, uma espécie de monstro quase impossível de dominar. Monstro no sentido, não pejorativo do termo, mas no sentido de ser um ser estranho, um ser que não podemos facilmente analisar. O que é que isso significa? Significa que realmente havia qualquer coisa no capitalismo, na sua relação ao dinheiro, e na sua, já que o problema do ouro foi essa última esperança do Marx, que haveria, em última instância, uma convertibilidade em euros, apareceu. Hoje é que estamos numa situação de pura descolagem do capital relativamente ao real. E essa estrutura geral da falsa, sobre a qual se estrutura toda a lógica do crédito, etc., no fundo correspondeu a uma transformação radical da nossa tecnologia e das condições em que o capitalismo e portanto, também a arte e a política podem ser pensadas. Mas esquematizando muito rapidamente, e para tentar determinar um ponto onde verdadeiramente possa haver uma diferença interessante, enquanto isso deixa ficar um especialista da finança, enquanto falo para estar entretido, este é um verdadeiro especialista da finança do século XX. No fundo, como é que tem que pensar a evolução que ocorreu do século XIX, desde aquela definição para hoje, sobre o capitalismo e a sua relação com a técnica, e porque é que essa questão se decidiu? Eu diria que nós temos 3 etapas precisas da técnica e 3 etapas precisas do capitalismo que acabam por convergir numa certa tensão. A primeira, historicamente, claramente tem a ver com aquilo que se chamava a técnica da produção. A técnica da produção, que era a ideia de que o homem trabalhava a natureza, com isso produzia objetos, depois esses objetos circulavam e mobilavam o mundo de muita maneira, que basicamente é a teoria do Marx até ao século XIX. Quando o Marx do Capital apresenta a teoria da produção, praticamente as máquinas tinham deixado de usar a energia humana e a energia animal e tinham passado a usar energias naturais, motores,
dependentes da energia humana, etc. E, portanto, era um momento em que praticamente esse uso da energia coletiva pelos poucos durante toda a história tinha-se tornado inútil e estava a ser substituído por máquinas. Um segundo elemento, o Marx pensou bastante mais nesse capitalismo dos objetos, das mercadorias, que aquilo que se seguiu. Mas, na prática, o modelo de capitalismo ficcional já apontava para um caminho que nós acabamos por seguir e estamos hoje a seguir. Uma segunda fase verdadeiramente importante surge logo no século XIX, com o surgimento das tecnologias chamadas de reprodução, e que está encerrado quando o Debord apresenta a sua teoria do espetáculo, faz a crítica da sociedade do espetáculo, que é aquilo que se produz verdadeiramente já não é objetos, ainda é uma produção, já não trabalha sobre a natureza, trabalha sobre os objetos históricos, mas fundamentalmente o que se produz e aquilo que se explora verdadeiramente é o sujeito ou o corpo. Durante o século XX, o corpo humano foi explorado intensamente, desde os olhos para o cinema, o ouvido pelo disco, pela rádio, pelos telefones, a pele pela moda. Não há nenhum fragmento do corpo humano que não fosse produzido e explorado e rentabilizado por essa forma do capitalismo que se consignou chamar historicamente de espetáculo. A fase em que nós é interessante verificar quando o Debord apresenta essa teoria histórica de que o capitalismo tem entrado numa segunda fase, que é a fase do espetáculo, é justamente o momento em que isso tinha terminado. Tal como o Marx, quando anuncia a famosa teoria da produção, no sentido em que ela era alimentada pela energia humana do trabalho, tinha também surgido uma transformação absolutamente radical. O ponto que nós nos encontramos dos anos 70 para cá é completamente diferente. Se no primeiro capitalismo até que se produzia objetos e havia uma dramatização dos objetos, se no segundo capitalismo, ligado à reprodução, se trabalhava o sujeito, os seus desejos, e se quisermos, se investia tudo aquilo que estava fora do tempo de trabalho, não há nenhum momento do dia ou do tempo que não seja investido através dos corpos humanos nessa lógica do espetáculo, da realização do espetáculo. O que serve para a nova tecnologia que surge nos anos 70 em diante até hoje é aquilo que se produz e explora, basicamente já não é nem os objetos, nem os sujeitos, mas são as relações. Ou seja, tecnologias que podemos chamar transitivas ou das redes trouxeram como questão central realmente um trabalho infinito em torno da relação. É evidente que a dissolução do sujeito ao objeto e a preeminência da relação significou que, pela primeira vez, nós estávamos confrontados com uma estrutura planetária onde o jogo e o conflito em torno das relações se tornou vital. Relações de qualquer jeito. É evidente várias teorias têm surgido para tentar dar conta desta nova forma do capitalismo. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho desgosto de uma teoria que se chama capitalismo social. O capitalismo social é aqueles que consideram que alguém é rico em relações, por exemplo, que tenha 30 mil amigos no Facebook, é mais forte que alguém que não tenha nenhuma relação, ou só tenha uma ou duas. Ou seja, consegue rentabilizar todas as ligações, cliques, conexões, etc. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa estrutura, nós temos que pensar que a relação, quando emerge como questão central, exige visibilidade, exige decisão, se torna um palco de combate em torno das formas livres, ou puras, belas, justas da relação, e não apenas formas de exploração, ou de rentabilização, ou de uso e de exploração dela. Ou seja, que esse modelo, pela primeira vez, ao libertar a relação das instituições fortes, dos Estados, da sua como é que se pode dizer, dominação fácil, criou uma nova possibilidade. Essa nova possibilidade faz coincidir totalmente a lógica de exploração, da explosão da técnica planetária, que são as técnicas da transdução, e ao mesmo tempo o capitalismo planetário na sua fase ficcional, basicamente mais não é do que um trabalho sobre relações e um pôr em relação relativamente catastrófico, se pensarmos bem, pelos seus efeitos, pela capacidade que nós temos
responder a esse tipo de relações. Uma frase, ou seja, há uma nova tensão de qual vos deixo uma citação do Benjamin, que justamente dando-se conta do surgimento da técnica de mobilização geral na Primeira Guerra, mostra que há uma tensão absoluta entre as possibilidades abertas por essa nova tecnologia planetária e, no facto, por primeira vez cria um espaço comum para todos os humanos, que atravessa e torna porosas todas as fronteiras históricas e a geopolítica com que tomamos a Terra, com que nos apropriamos dela. O facto de contingentemente sermos portugueses, ou italianos, ou chineses, ou outra coisa qualquer, que criam, dentro desse espaço geopolítico da conquista do planeta, criam outro espaço onde nos podemos confrontar apenas enquanto humanos, e a tentativa de capturar essa estrutura e o conjunto de catástrofes que ela pode levar e que ela está levando. Não sei, o diagnóstico era bom para os anos 30, mas é bom para aquilo que se está a passar hoje também. Ou seja, se nos anos 30 havia a possibilidade de uma comunidade dos humanos, uma comunidade planetária, que não fosse apenas que transcendesse as particularidades históricas, o facto de a contingência histórica e o poder e o uso de energia de milhões de pessoas, de mão de poucos, para a conquista do planeta tivesse chegado ao ponto onde chegamos, o facto é que nessa estrutura começou-se a criar outra, que já não era idealista como a cosmopolítica kantiana, não era idealista como o catolicismo medieval, ou seja, puramente simbólicos, mas que tem uma consistência real e na qual se pode construir realmente outras formas de relações e dar uma certa consistência. E esse processo estava em curso desde sempre. Quanto tempo já passou? Acho que terminado. Pronto, só fazer uma nota rápida. Vou fazer uma nota rápida, que é se aceitarmos, agora vou pôr uma imagem mais bonita. Se aceitarmos que e se faz propriedade também à Antígona, que merece o esforço que tem feito para nestes anos todos solitariamente ter resistido. Mas indo para a questão, se aceitássemos este diagnóstico que vos disse, que é, de algum modo, do ponto de vista especulativo, já estava colocado o problema onde a arte, a economia e, logicamente, a política iriam comunicar de forma planetária e global. Que hoje temos condições absolutamente gerais que foram criadas pelas tecnologias das redes alternativas, criaram um espaço que atravessa todos os espaços históricos e que, no fundo, tem como base todo o planeta. Que o capitalismo seguiu exatamente um processo de expansão, ao mesmo tempo que nós encontramos que a arte, ao sair dos domínios dos países, do mundo da arte, dos museus, etc., se também transformar global, ficamos que há um confronto entre essa estrutura entre capitalismo ficcional ou global, a chamada arte global, a técnica transdutiva das redes e a política. O que é que se passa? Nós temos, o nosso pensamento preparou-se melhor para explicar o capitalismo global ou a técnica global, ou até mesmo a arte global, que pensar a sua relação com a política. Tem sido infinitamente mais difícil de tratar, e aquela frase que eu vos pus do Benjamin, que diz as forças, o termo, no fundo, quer dizer que para ele o fascismo e o capitalismo não tiveram uma coisa, o capitalismo esteticizou a política e trata-se de politizar a política, significa, ou seja, trata-se de uma relação direta entre arte e política, que tem que ser pensado diretamente, e tudo depende historicamente de como é que nós podemos dar sentido a uma relação à política que não seja puramente utopista, e qual é a sua relação com a arte especificamente. Portanto, é sobre isso que eu vou concluir, direi mais duas outras notas. Ou seja, de algum modo, que pode intervir na colusão entre
esse capitalismo ficcional e a tecnologia planetária, que nos está a ligar a todos, é uma estrutura que tem a relação entre a arte e a política. Ou seja, é uma relação onde, determinando bem a sua estrutura, determinando bem o tipo de afinidades que elas têm o poder de trabalhar essa fusão, impedir essa fusão, essa captura de um para o outro. Isso só pode ocorrer em certo tipo de condições, evidentemente que não pode ser pensado através do motivo, não é por exemplo, termos artes bem intencionadas sobre, por exemplo, os géneros ou o colonialismo, outra coisa, que a arte é diretamente política. Também não pode seguir apenas o conjunto de princípios que no século XX foram seguidos. A ideia de que uma arte das ligações seria assumir, por exemplo, a forma do cinema, ou seja, a questão da montagem ou a colagem como uma maneira de articular dentro de um contorno conceptual nítido relações que, por sua vez, possam ser transfigurativas do mundo, ou transfigurador. Essa era uma visão possível que o Benjamin desenvolvia em muitos. Temos que pensar que a relação entre as duas, no fundo, explora a possibilidade de haver uma forma de arte, aquilo que se pode definir uma espécie de hiper-obra, uma obra que está a ser feita por todos sem nunca ter uma forma estável e que tem, se quisermos, uma variação entre aquilo que eu chamo uma visão minimalista e uma visão maximalista. Na visão minimalista, a política simplesmente é o sinal de que a arte é possível, ou seja, permite a arte, permite a sua experimentação radical, permite que ela possa colocar questões que não são possíveis, não podemos colocar normalmente no mundo real. O exemplo histórico disto, por exemplo, o Sade, quando diz que ele tinha como único objetivo dizer tudo, e verificou-se imediatamente que dizer tudo não era possível. Esse programa de dizer tudo levou a que tivesse 50 anos num hospício e numa prisão. Não é possível. Mas até o ponto onde se pode dizer tudo, ou seja, mostrar tudo, é o limite, um dos limites negativos da relação entre arte e política. A experimentação máxima, poder mostrar maximamente, é uma condição negativa da política. Ou seja, é uma condição absolutamente essencial. Ou seja, sempre que esse processo entra em crise, por qualquer razão, nós verificamos que há uma presença da política apenas como falha, como falta. Por outro lado, de um ponto de vista ainda do ponto de vista minimalista ainda insuficiente, a arte seria a reguladora da política, regularia condições que a política, em princípio, não pode seguir. Por exemplo, o meu amigo Barreto Xavier, que eu desejo toda a felicidade do mundo, como eu desejo aos meus amigos sempre, fez um discurso de quem tinha nas costas como é que se pode dizer, uma pesada responsabilidade. E tem. Mas o que ele pode dar a ver da política é exatamente aquilo que ele nos deu a ver. Mas a arte pode dar a ver da política coisas que ele não pode dizer nem fazer. Não quer dizer que pode dar. Evidentemente, claro, as duas são antitéticas? Não, porque sempre sei que a segunda, as hipóteses em que uma comunidade de egoístas nacionais, mais ou menos satisfeitos no seu território, que o anima, que dentro dessa comunidade ele sabe que existe outra comunidade muito mais importante, que é a dos humanos que habitam a Terra, que têm um destino comum, não é? Mas é verdade toda que nas funções dele tem que assumir isso. Mas a arte pode sempre ir absolutamente além disso. Pode ir sempre além disso. Ou seja, ela introduz nessa versão ainda minimalista uma tensão forte que impede essa colusão entre o técnico e o capital e, por outro lado, que expande de uma forma como é que se pode dizer, livre, infinidade de experiências ou formas de experienciar o mundo. É evidente que na forma maximalista seria preciso pensar as formas de uma arte que dinamicamente constitui o mundo
sem haver um plano de reunião, que é o que sucede hoje. Muitos autores procuram sair deste problema, as noções como a de caleidoscópio, mosaico, eu no meu caso gosto da noção de hiperobra, etc. É claro que o mosaico parece não ser suficiente, porque nós gostávamos daqueles mosaicos onde todos os pedacinhos tinham uma criptoimagem por trás para cada um deles ter o seu lugar. Mas se calhar um mosaico absolutamente livre será aquele que vamos todos fazendo livremente dentro dessa liberdade mínima de que vos falei inicialmente. Mas não sei se o modelo será o do mosaico, será o da composição, da montagem, será o caleidoscópio, será. Mas há um problema que tem a ver com a forma positiva em que há de haver um mundo. E a possibilidade que nós temos de pensar ou não nessa estrutura. E a tendência maximalista que está em causa, que está também aqui presente, agora não do ponto de vista da arte, mas da política, que é se é possível ou não pensarmos de algum modo uma cosmopolítica, não é? No sentido não idealístico do termo, seja, se é possível pensar uma política para o mundo, se é possível pensar uma política onde boa parte dos problemas mundiais, do clima, da miséria, da pobreza, da doença, etc., não tem solução dentro de nenhum país. A noção maximalista, muitos saltavam diretamente, estilo Kant, para a cosmopolítica, como já tivessem, como fosse um plano suficientemente interessante ou apelativo. Mas, na prática, o que nós verificamos é que existe, dentro das versões minimalistas, mesmo dentro das versões empiristas do mundo em que nós vivemos hoje, e nas suas cristalizações e crispações históricas, existe implícita essa possibilidade de um mundo em que a arte verdadeiramente o torna habitável e em que a política cria relações que sejam mais puras, mais belas, mais justas, que estão de algum modo prometidas na história. A continuação deste tipo de reflexões passaria por ultrapassar essa dicotomia que o Mallarmé determina no século XIX entre a economia política e a estética. Seria preciso uma crítica da economia geral que tomasse atenção a essa colusão entre estes 4 elementos que nos referi. Muito obrigado. Não estava a ver.